Somos alunos da UEMG Carangola, somos alunos também da professora Geice, da disciplina TIC na Educação. Eu me chamo David Lucas. Eu me chamo Henrique. Eu me chamo Pedro Vidigal. Somos do primeiro período de História e vamos entrevistar hoje a professora aposentada Dona Neuza. O tema é o preconceito na história no ensino médio. Fale um pouco pra gente como é esse tema, se você quiser se apresentar também. Meu nome é Neuza Maria de Queiroz, aposentei na Escola Estadual João Belo de Oliveira em 2016, aposentei na Escola Benedito Valadares em 2010, que eu trabalhei 30 anos, no estadual foram 25 anos, e que eu estava vendo hoje, o ensino da história evoluiu bastante. Porque na minha época, tanto quanto eu dava aula há 7 anos atrás, os livros didáticos não abordavam esse assunto. Então a gente tinha, às vezes, que pesquisar, informar. Eu lembro que uma vez, eu dando aula sobre África, religião, e pedi que os alunos fizessem quadros sobre os orixás. Na minha simples, assim, sem ter maldade de preconceito. Aí uma mãe ligou para o colégio, falando que eu estava ensinando os meninos a ter uma religião diferente, que era macumba. Eu falei, não, se eu falo de mitologia grega, se eu falo da mitologia romana, né, greco-romana, por que não falar dos orixás? Uhum. Que é uma religião... Até sobre o catolicismo também, que ensina religião na escola. Né? E aí não sofria preconceito, mas como era matriz africana, então causou problema dos pais. Falei, não, eu tenho que falar, que é a nossa população, é o início do povo brasileiro. Então houve essa questão muito grande. E realmente, porque os livros naquela época não traziam essas questões de hoje. Era né? um tabu, assim, você acha? Naquela sim, época. tabu para falar. Não falava-se da cultura africana. O único país africano que a gente ainda estudava era o quê? O Egito, que não é negro, não é uma população negra. Né? Então a influência do Egito só ali. Mas uma população bem mista, né? Recebeu esse destaque muito porque você disse também que foi o berço da civilização antiga, né? Então não tinha como esquecer esse fato, não tem como tem que falar. Só essa razão, mas não fala. Falava, você estudava o quê no ensino médio? Só a Europa. E mesmo assim, rasamente. Eu mesmo, na minha época, assim, eu só lembro de, tipo, estudar Europa, no máximo o Egito Antigo. E mesmo assim, muito raso, né? Muito pouco conteúdo. Não era, assim, aquele estudo profundo. Né, da Europa. Até sobre o Brasil mesmo, a gente estudava só sobre a descoberta, mas a gente não aprofundava sobre como os escravos viraram escravos, por que foram escravizados. Quando acabou a escravidão, não tinha isso. O que aconteceu com esses escravos? Não, você fala assim, acabou. Acabou, a Leal, Princesa Isabel, então, acabou. Até hoje eu estava conversando aqui em casa com a Brenda, naquela novela Lado a Lado, não sei se vocês tiverem a oportunidade da Globo, ali mostra muito o início da formação da população negra aqui no Brasil. Sim, inclusive, surgimento das favelas. Ficou marginalizado. Capoeira naquela época, olha só, quem julgava, dançava capoeira, era preso. O samba também. O samba não podia ter samba. Né? Ele era muito assim, restrito, só naquele bloquinho não podia. Então, quer dizer, era o estudo naquela época, você não falava sobre isso. Principalmente as revoltas que houve no Brasil, colônia e império, eram todas tratadas como contra a monarquia. Nunca era assim, a favor do negro, a favor do afrodescendente. Sempre era contra a monarquia, não falava da sua, né, do seu, assim, do seu posicionamento como pessoa naquela época. Por que ele fazia aquelas revoltas? Porque eles eram muito massacrados. Para a gente ver que no Brasil, a primeira mulher negra a chegar a ser engenheira foi a Benedita Alves Marques, em 1945. Mulher não tinha, você vê que mulher não tinha esse espaço. Não estou falando só do negro, não, da mulher. Mulher
como pessoa política, ela não tinha aqui no Brasil. Até nos anos 70, assim, eu acho que Até já era complicado já, né? Era difícil, era difícil. Imagina naquela época, 1940. Então, naquela época, então, ela foi a primeira mulher negra engenheira no Brasil que formou no Sul, porque não tinha. Então, olha só a dificuldade que era. E se você vê hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, quantos médicos negros a gente encontra? Aqui mesmo em Carangola, quantos tem aqui? Eu não faço a mínima ideia. Não tem. Não tem. Até professores mesmo, negros, né, na nossa própria instituição, a Olha, gente tem poucos. Na época que você estudou, qual professor negro que tinha na escola lá? A senhora? Eu, o Chico, O Chico. só. E o Chico tá lá ainda. Está lá ainda, segundo cargo. Mas ninguém. Mas isso por quê? Porque eu enfrentei muitas batalhas. Não foi de mão beijada, não, gente. Fala um pouco pra gente como foi. No estadual, no início, até que assim, eu não tive tanta barreira. Só no início. Quando você começou assim? Quando eu comecei. Eu estava dando aula em Orizânia, eu fiz concurso e a única vaga que tinha foi em Orizânia. Então, para eu vir para cá, eu ia atrás do Chambisca, que hoje, né, já é falecido, o diretor, então ele falava que não tinha vaga para mim. Eu falei, Chambisca, então eu vou para a secretaria, vou à adjunção. Você sabe computador? 1996, não tinha tanto negócio, ninguém mexia tanto computador, não. Então não tem vaga para você. Só que a escola em Orizânia municipalizou, então eu tive que vir para cá. A única barreira que eu tive. Agora no Benedito eu encontrei barreiras. Porque, primeiro, né, eu sou mãe solteira, não tenho vergonha nenhuma de falar. Que já é uma barra muito grande. Que era uma barra muito grande. E ali era uma escola mais elitizada. O Benedito? O Benedito, na época que eu fui para lá. Foi qual ano mesmo? Foi 1992. 92. Então foi difícil. Aí tinha um bloquinho que estava fazendo um movimento para que eu não entrasse, além de eu ser negra, era mãe solteira. Nossa! Só que isso? Eles mexeram com gente errada. Eu não posso falar o que eu falei na época. Então eu me impus, porque se eu abaixasse, eu não teria ficado lá. Então foram assim, essas questões que você encontra. Eu me fiz importante naquela escola. Sim. E trabalhei muito, muito. Você deu seu nome e você tem o seu nome lá até hoje. Eu não cruzei meus braços e fiquei esperando, não. A sua corrida, muito pelo contrário, a sua corrida foi muito maior do que eu fui à luta. A maioria ali. Eu mostrei para elas que eu era capaz de fazer o que eu bem quisesse. E se tem outras professoras negras na escola hoje, é por causa da senhora. A Fabrícia mesmo, que entrou no Benedito depois da senhora, ela é negra. Né? Então nós batalhamos muito. E na época era só eu e Silvio, não tinha mais ninguém. Mas eu nunca fui assim de ficar de braço cruzado. Eu falo que eu sou... Agora eu melhorei muito, mas eu era muito indecente, né? Eu não sei. Revolucionário. Eles falam que eu era brava. Era? Não era brava. Eu aprendi a ser brava para ter o meu espaço. Então eu aprendi a isso. E primeira vez que eu falei, eu vou levar os meus alunos, vou fazer uma excursão. Todo mundo, não vai? Eu falei, vou. Aí foi 94, acho que 94. Eu levei meus meninos em Ouro Preto. Foi uma honra, assim, a Neuza é doida, saí com o menino para Ouro Preto. E falei, vou mostrar que eu sou capaz de levá-los. E eu fui. Eu tive muito apoio da diretora que já me conhecia, porque eu já tinha trabalhado no estadual. Então são essas questões que hoje que eu vejo, graças a Deus eu vejo que as pessoas estão assim, mulheres, homossexuais. Hoje a gente não está mais de braço cruzado, não. Alguns não. Sim, mas a gente tem que ir à luta. Sim. Tem que batalhar, né, para você conquistar o seu espaço. Esse mundo é injusto demais. Se ficar de braço cruzado, porque o mundo é injusto demais. Se não correr atrás, você não vai conseguir nada. Se você deixar que as coisas sejam feitas, entendeu, para você vai ter que esperar muito tempo. Você tem que correr atrás. Ou até mesmo o fato dela disse que ela não abaixou a cabeça na época, mesmo com repressão de tanta gente. Se ela tivesse abaixado a cabeça na época, quanta coisa não seria diferente. Hoje, talvez, a pessoa nem tinha mais espaço. Né? Isso é nitidamente um preconceito na história e um preconceito do historiador. Da historiadora, no caso. Né?
Não, eu falei, vou mostrar que eu sou capaz de fazer. Isso mesmo. Né? Inclusive, aqui a filha dela foi minha aluna. Meu irmão uma vez trouxe morar no Rio, trouxe umas fantasias da Portela. Eu cortei as fantasias todas da Portela, que meu irmão trouxe, pra gente, naquela época a gente ainda tinha as datas comemorativas, então eu fiz uma dança dos índios, que tinha dia do índio, e eu cortei as fantasias todas do que meu irmão trouxe, plumas, e fiz uma festa ali no Benedito, sozinha, com a ajuda de alguém, né, de fora, mas não pedi ninguém delas para me ajudar, nem mesmo a minha supervisora. E eu fiz uma festa, as meninas dançaram com fantasia e tudo, plumas e tudo. Eu falei, vou mostrar que eu também sou capaz de fazer trabalhos bons igual a elas. E assim foi. Eu fui fazendo os meus trabalhos ali. E é isso que eu falo, hoje, né, eu não ficava muito presa aos livros. A gente não tem que ficar muito presa aos livros, porque os livros hoje em dia, eles só vêm para nos nortear. Mas assim, você tem que sair fora um pouco, pegar o assunto e sair fora, porque se você for ficar só presa nos livros, você fica muito restrito. Então você tem que... Tem uma questão do senso crítico também. Senso crítico também. Que eu acho que é muito importante na história, o senso crítico é importantíssimo. Você tem que ter esse senso crítico, senão você fica muito parado. Assim, tanto assim, no seu tempo, se você não tiver um senso crítico, um senso também, você tem que ver a política do momento que está ali, para você entender o que está acontecendo, senão você fica para trás. E hoje em dia a gente tem que estar muito atento aos acontecimentos que estão vindo para nós, entendeu? Então é isso que eu acho. A importância hoje de a gente viver o mundo. O mundo é preconceituoso? É. Muito, muito. Principalmente assim que a gente fala, os negros sofrem muito mais. Hoje em dia, se a gente está vendo aí, tem campo de futebol, qualquer lugar. O Vinícius Júnior, o jogo do Manchester City, né? Não, o Real Madrid. Real Madrid. A minha filha é clara, né? Lógico, aí quando você vai estudar o branqueamento no Brasil, mas não é meu caso. Uma vez o moço falou com o meu irmão assim, nossa, sua sobrinha é tão branquinha. Falei com ele, porque você não soube escolher a mulher certa para ter seu filho. Entendeu? Então você sofre preconceito de tudo quanto é lado. Aí eu estava falando, então, hoje em dia o preconceito, tanto negro, principalmente, né, você não tem espaço muito, se você não conquistar o seu espaço. A mulher em si também, hoje já melhorou. Machismo também. O machismo melhorou muito, muito. Né? Se você vê, em 1936 foi quando a mulher começou a votar. 36? 36, no governo de Getúlio Vargas. Então, quer dizer, olha só, para hoje a gente ter... É a minoria ainda numa Câmara Municipal, nos deputados, é a minoria. Federal, estadual, é a minoria. A mulher ainda tem que conquistar mais o seu espaço, ser mais independente, que eu acho. Entendeu? Bom, mas a gente gostaria de agradecer Já deu? Pelo espaço, pela presença, né? E né, a gente está muito feliz, né, de poder estar entrevistando a senhora, né? Eu principalmente, que fui seu aluno, né? Então, né? Ai, gente, ficou bom. Ficou. Aqui minha mão, olha só.